E se do nada você começasse a se fundir com outra pessoa, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar um casal tentando sobreviver a uma terrível maldição desconhecida. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar a atração aterrorizante em Juntos. Esse casal vai descobrir que um grudezinho a mais, às vezes faz muito mal. Durante a busca de um casal desaparecido em uma floresta densa, dois cachorros encontram uma estranha caverna profunda que tem um sino pendurado logo na entrada dela. Lá dentro, eles encontram um poço d'água bizarro, que se parece com um lugar onde o sol não bate, e bebem um pouco de água que tem ali. O estranho é que depois disso, os animaizinhos voltam para a superfície e começam a se encarar sem parar. E até mesmo depois de voltarem para casa com o dono, eles não param de se encarar, quase como se não pudessem se controlar. Ao anoitecer, o dono dos cães escuta muitos latidos vindo do canil e vai checar para ver o que aconteceu. O problema é que ao chegar lá, ele se encontra com os animais se fundindo, como se fossem apenas um organismo bizarro e nojento, o que deixa o cara apavorado. Aí passamos para o Tim, que está no quarto olhando algumas fotos antigas, e a sua namorada Millie aparece ali querendo saber se está tudo bem, e chamando o cara para ir falar com os convidados. Afinal, eles vão se mudar e estão dando uma festinha de despedida com alguns amigos. Só que o Tim parece estar um pouco estranho enquanto conversa com a mulher e pede para ela ir na frente. E assim que a Millie vai se encontrar e conversar com a sua amiga Kath, a gente descobre que o amiguinho do Tim não anda muito animado ultimamente, e o cara tá devendo umas relaxadas. Aí a Kath sugere que a Millie traia o cara com algum novinho da faculdade, algo que ela recusa na hora, dizendo que ele só está passando por problemas, e começa a falar sobre a surpresa gigante que vai fazer para o namorado. Ao mesmo tempo, o Tim sai do quarto e vai falar com alguns amigos que também são músicos como ele, sendo que um deles é o irmão da Millie, e também quem apresentou os dois. E depois de conversarem, a dupla revela que está pronto para fazer uma pequena turnê, e diz que teriam chamado o Tim se ele não estivesse mudando. Aí, sentindo que precisa pegar essa oportunidade, o Tim aceita ser o guitarrista, mesmo sabendo que não tem carteira para dirigir até a cidade para os ensaios após se mudar. Depois disso, todos se reúnem na sala do apartamento para que possam ouvir o discurso de despedida do casal. Mas enquanto o Tim está falando para os convidados, a Millie se abaixa atrás dele, faz um gesto como se estivesse abrindo uma caixinha de alianças e pede o cara em casamento. Só que ele fica completamente em choque e não fala nada por um longo tempo, dando a entender que não tinha certeza disso. E assim que percebe o clima estranho, ele aceita às pressas, salvando um pouco da situação. Por conta disso, algumas horas depois, quando o casal vai pra cama, eles começam a discutir sobre o que aconteceu, com o lerdão se desculpando pela demora em raciocinar o pedido, e a Millie questionando se ele ainda quer levar esse relacionamento pra frente, pois ele está muito distante desde que começou a ter problemas com a pipa que não sobe mais, o que faz a Millie perguntar se os dois ainda se amam, ou se simplesmente se acomodaram com a presença um do outro. Aí, percebendo que a situação tá feia, o Tim promete que ama a mulher e dá um beijo nela, o que deixa a Millie animadinha, fazendo com que ela vá pra cima dele querendo algo mais. Só que ele sabe que não vai conseguir acordar o pequeno guerreiro, e dá uma desculpa dizendo que bebeu demais, o que desanima bastante a coitada. O bizarro é que logo após ela virar pro outro lado pra dormir, o Tim escuta a noiva dizendo algumas coisas perturbadoras, como por exemplo, que todos sabem que ele precisa mais dela do que ao contrário, e que ficar ressentido dela não vai torná-lo menos fracassado. Além disso, ela também fala que não pode dormir com eles olhando, e pede pro cara pedir pra eles saírem dali. Então o Tim olha pro pé da cama, e vê que tinham duas pessoas bizarras deitadas no que parece ser uma extensão da cama, e uma delas parte pra cima do cara. Mas por sorte, era tudo um pesadelo, e esse pesadelo parece ser recorrente. Afinal, 2 dias depois, quando o casal já se mudou para a casa nova, vemos o Tim acordando de um desses pesadelos, e indo perguntar pra namorada se ela acha que ele está ressentido com ela, o que ela leva na brincadeira e pede ajuda para levar a mudança pra dentro. Alguns minutos depois, enquanto o Tim está arrumando as ferramentas que ganhou do pai, ele vê uma serra sabre elétrica, que planeja usar para fazer algumas coisas na casa nova, só que ele muda de ideia rapidamente, ao perceber que não sabe usar essas ferramentas. O estranho é que nesse momento, ele começa a sentir um cheiro muito ruim, vindo de algum lugar da residência, e ao investigar de onde está vindo esse cheiro, ele descobre que era algo que estava preso dentro do teto, perto do buraco da lâmpada. Então ele retira a base da lâmpada e começa a puxar a fonte do mau cheiro. O problema é que ao fazer isso, ele percebe que eram vários ratos quase mortos grudados um no outro, como se fossem uma única entidade, formando o famoso Rei dos Ratos. Algum tempo depois, no seu primeiro dia dando aula na nova escola, a Millie conhece o professor Jamie, um dos professores que estava no conselho que a escolheu para a vaga de professora. E como ele parece ser um cara gente boa, os dois começam a conversar enquanto bebem um cafezinho. E por meio dessa conversa, eles descobrem que são vizinhos que moram bem pertinho um do outro, o que faz o Jamie dizer que as trilhas da região são incríveis. Ao anoitecer, a Millie vai até a sala perguntar se o Tim está a fim de ir deitar com ela, porém o cara recusa, dizendo que precisa treinar as partituras, e até pergunta se ela poderia dar uma carona até a cidade para que ele possa treinar com o resto da banda. E apesar de não poder fazer isso, a Millie fala que vai levá-lo pelo menos até a estação de trem. Mas ao perceber que a noiva não está muito contente, o cara fala que a ama e pergunta se ela gostaria de fazer uma trilha na floresta no dia seguinte.
afinal é algo que eles querem fazer há muito tempo. E logo na manhã seguinte, o casal entra na floresta para fazer a trilha que tanto queriam. O problema é que ela é curta demais e acaba rapidamente, fazendo com que eles se sintam bem enganados, já que achavam que seria bem mais legal que isso. Porém, enquanto olha os arredores, o Tim encontra um caminho de sinos pendurados nas árvores, e como a Millie não estava muito confiante em ir por ali, o Tim fala que eles podem voltar a hora que quiserem. O problema é que algum tempo depois, quando começa a cair uma chuva forte, os dois percebem que estão perdidos, e o Tim usa a bússola do celular para descobrir onde fica o norte, o que acaba não ajudando eles em nada, já que nenhum dos dois sabe o que fazer com essa informação. Para piorar ainda mais, enquanto os dois discutem sobre o que fazer, o Tim acaba caindo naquela caverna no começo do filme, e fica pendurado, segurando no sino que tem na boca do buraco. Vendo isso, a Millie não perde tempo e corre para ajudar o noivo, tentando puxá-lo para cima. Só que ao fazer isso, os dois acabam caindo dentro da caverna. Ok, aqui nós temos algumas coisas bem comuns para avaliar e outras que podem dar uma boa dor de cabeça. Mas antes, vamos pelo mais importante, que é o risco biológico, químico e possivelmente memético, se é que podemos colocar assim, pois os cachorros sofreram um padrão de fusão bizarro ali. E eu imagino que pela reação do dono dos cachorros, ele deve ter sentado a machadada nos bichos quando viu essa bizarrice, pois a parada é assustadora. Mas o correto seria quarentenar imediatamente os cachorros para verificar que diabos é isso, envolvendo até a vigilância sanitária ou a zoonoses municipal se possível, pois com certeza isso nunca foi visto antes. E nós sabemos que a culpa principal deve ser daquela fonte de forma de vocês sabem o que, né pessoal? Mas a galera dessa cidade aparentemente não sabe. Agora tem outra coisa que é a famosa disfunção, que muitos homens já passaram ou vão passar, e não adianta negar a realidade. A questão aqui é que a disfunção pode ser causada por fatores físicos, psicológicos ou uma combinação dos dois. E se tem uma coisa que está clara para todo mundo, é que o psicológico do Tim não está nem um pouco saudável. Afinal, o cara sonha com os pais mortos praticamente todo dia, e para sonhar com algo tão realista, ele provavelmente viveu um trauma relacionado a isso, que deve estar voltando a atormentá-lo nesse momento. Então assim galera, se tem uma coisa que o Tim precisa fazer urgentemente, é ir até um psicólogo ou psiquiatra, para dar um jeito de arrumar essa cabeça e lidar com os traumas. Dessa forma, a vida dele ficaria mais fácil, o seu humor poderia melhorar, e até mesmo a relação com a Millie poderia ficar mais agradável, caso ele volte a desempenhar na hora da relaxada, né? Fora isso, antes mesmo de se mudarem para essa região, os dois deveriam ter pesquisado um pouco para ver como é a taxa de criminalidade ali, ou se teve algum caso que chamou a atenção, principalmente por ser um local muito próximo da floresta, e até bem isolado. Dessa forma, eles ficariam sabendo do casal que desapareceu no meio do mato, e tomariam mais cuidado na hora de fazer uma trilha, pois o desaparecimento deles mostra que existe algo ali que pode ser perigoso para pessoas despreparadas, como por exemplo, esse enorme buraco que eles caíram, e tiveram muita sorte de não quebrar nada na queda. Para garantir que nada desse errado, os dois deveriam ter feito uma preparação adequada, levando mapas topográficos da região em caso de não ter sinal no meio da floresta, um telefone via satélite de emergência e powerbanks para recarregar os celulares. E se você gosta de estar mais preparado, também dá para levar apitos de emergência, lanternas de cabeça, um canivete multiuso e kit de primeiros socorros também. Esse aqui seria essencial. E fora isso, o primordial, obviamente, seria água o bastante para uma emergência e algumas barras proteicas. Aliás, se você quer fazer uma trilha sem ter alguém experiente acompanhando, o mínimo seria estudar um pouco de como usar os equipamentos, e da trilha também, pois não saber o que fazer com uma bússola nessa situação seria terrível. E independente de quão de boa parecesse o caminho, os dois nunca deviam ter desviado da trilha original sem um bom conhecimento da região, pois essa é exatamente a forma com que você se perde e acaba batendo as botas. E tem uma coisa galera, como deu pra ver, o idiota do Tim não consegue nem se orientar direito. Isso porque você sempre precisa ter um ponto fixo na sua cabeça em relação ao lugar que você está. Por exemplo, eu uso o seguinte, eu sei que o mar está sempre pro leste, então eu uso isso como um ponto fixo na minha mente e por aí eu consigo me guiar geralmente. Só que isso não funciona muito bem se for vendado e largado em um lugar aleatório. Por isso, você precisa saber que o sol sempre nasce mais ou menos ao leste e se põe mais ou menos ao oeste. E eu digo mais ou menos, porque dependendo do lugar que cada um está e da época do ano, pode ter variações. Mas sabendo identificar isso, você consegue saber o norte e o sul. E se você é um terraplanista e está perdido, pegue um pau e uma pedra e fixe o seu endereço na primeira caverna que encontrar. E o que funciona melhor mesmo é usar um mapa offline e marcar a rota de ida e volta. Sem isso, saber o norte não vai salvar ninguém. E antes que eu me esqueça, aquilo que o imbecil do Tim encontrou não são apenas ratos. Isso é conhecido como o rei dos ratos. Essa desgraça é rara de acontecer e ocorre quando existem muitos ratos em um ambiente apertado, e eles acabam entrelaçando suas caudas de uma forma que não conseguem se soltar, e acabam morrendo assim. E eu nem preciso falar que achar isso aí numa casa que você acabou de se mudar é um péssimo sinal, né galera? O mínimo que esse cara deveria ter feito era chamar alguém para fazer uma desratização profissional na casa, pois se tem essa quantidade de ratos ali, imagina como está em cima disso. Com certeza o acúmulo de material orgânico, como fezes e amônia da urina, vai deixar o ambiente fedendo pra caramba. E nem adianta tentar mexer nisso aí sozinho, pois um aspirador comum ou varrer a seco
seco, vai jogar qualquer patógeno que possa ter ali no ar e ferrar com a saúde de quem mora na casa. E aí depois disso, procurar o ponto por onde esses bichos entraram e vedar para evitar de encontrar outro bicho desses. E aí depois de cair na caverna, o Tim mostra que é um babaca sem noção das coisas, pois a primeira atitude que ele toma depois de cair é perceber que está sem o celular e pedir para a Millie ligar para ele, pois não podia perdê-lo, já que as demos das músicas estavam lá. E isso chateia a mulher, com razão, né? Que além de perceber que não tem sinal, ainda vê que o noivo não está preocupado em saber se ela estava bem ou não. Percebendo isso, o cara se desculpa e pergunta se ela está bem. Aí confirmando que estava tudo certo, o cara dá um grito para ver se a caverna é grande ou não, algo que ele nem sabe realmente como faz. E os dois decidem beber água, porém como só tinha um pouco sobrando na garrafa que trouxeram para a trilha, o Tim decide pegar um pouco de água que tinha no poço da caverna, algo que a Millie não acha uma boa ideia. Apesar disso, o cara bebe um pouco da água, diz que está boa e ainda coloca mais em uma garrafa para tomar depois. Em seguida ele faz uma pequena fogueira usando um isqueiro e alguns pedaços de madeira seca de bancos quebrados que estavam ali embaixo, e o casal se reúne em volta do fogo para conversar e botar o papo em dia, bebendo vinho, algo genial de se fazer quando está perdido, né? Nessa conversa eles acabam falando sobre os ratos que o Tim achou outro dia, e o cara parece ficar um pouco afetado, algo que a Millie percebe e pergunta o que aconteceu. Nisso o cara decide abrir o coração e falar sobre uma história parecida com essa que aconteceu quando ele era criança. Um dia o pai dele chegou dizendo que estava sentindo um cheiro terrível vindo do seu quarto, algo que ele nunca sentiu. E o mais estranho é que não importava o tanto que o homem procurava pela origem do cheiro, ele nunca conseguiu encontrar. E essa situação ficou tão grave que o próprio Tim estava ficando com medo do pai. Isso até que um dia o garoto chegou da escola e viu o pai com um sorrisão no rosto, segurando um rato morto todo queimado, pois o cadáver estava bem em cima da lâmpada, e toda vez que o Tim ligava a luz, o rato ia cozinhando lentamente. Isso foi tão gradual que o garoto nunca percebeu o mau cheiro que foi se formando em seu quarto, algo que o lembra de quando encontrou a mãe deitada na cama junto com o cadáver apodrecido do seu pai, pois ela estava em um estado tão ruim da cabeça que nem percebeu que o homem estava morto. Algumas horas depois, enquanto o casal está dormindo, o Tim acorda no meio da noite ouvindo um barulho terrível de respiração vindo da caverna, como se ela estivesse seguindo o seu próprio ritmo de respiração, praticamente como se as paredes do local fossem os seus pulmões. Só que ele acorda logo depois junto com a Millie, mostrando que aquilo devia ter sido apenas um sonho. O bizarro é que logo após acordarem, eles tentam se levantar e descobrem que a pele de suas pernas parecia estar grudada uma na outra. E aí, pensando que devia ser apenas um tipo de resina, eles puxam com força e se separam. Com isso feito, os dois saem da caverna e descansam um pouco do lado de fora, sem perceber que tinham ficado com um machucado bem grande, onde as peles tinham se grudado. Após isso, o casal volta para casa, conversa um pouco sobre a aventura ao ar livre que tiveram, e o Tim começa a fazer uma massagem nas costas da noiva. O estranho é que ele parece ficar imerso demais nessa massagem, e aperta de uma maneira muito agressiva, machucando a mulher, que percebe que o homem não está muito bem e manda ele tomar um banho enquanto ela vai até a cidade. O esquisito é que durante o banho, o Tim perde o controle do próprio corpo, que vai girando no box do banheiro, como se estivesse seguindo as viradas que a Millie fazia com o carro para chegar até a cidade. Aí depois de enfiar a cabeça no azulejo da parede, ele recupera a sanidade e entende que precisa de ajuda. Por isso, ele decide ir a uma consulta. Chegando lá, o doutor puxa na ficha dele que a família tem um histórico de transtornos mentais, por parte da mãe, e diz que talvez possa ter algo a ver com isso. Porém, o Tim fala que não é como a mãe dele, e que a situação dessa vez é totalmente diferente. Sabendo disso, o médico faz uma série de perguntas sobre a vida do cara, e chega à conclusão de que o que aconteceu pode ter sido uma resposta física à ansiedade de ter ficado preso na caverna, ainda mais levando em conta que atualmente, o cara está isolado do resto dos amigos, e por esse motivo, ele prescreve um relaxante muscular pro cara, que na verdade é um diazepam. Aí por algum motivo, mesmo sabendo que o cara está com ansiedade por conta da experiência de se perder na floresta, o doutor fala que o Tim teve sorte de ter conseguido sair vivo, pois algum tempo atrás, um casal desapareceu naquela mesma região. Após voltar para casa, o Tim vai direto na internet pesquisar sobre o casal desaparecido, e desse jeito ele acaba caindo na rede social da Carrie. Mas antes que possa ver mais sobre o desaparecimento, a Millie aparece ali e os dois começam a conversar sobre o que fariam depois de morrer, pois seria muito triste deixar as redes sociais ativas com o seu último post sendo uma foto qualquer com poucos likes. Nesse momento, o casal escuta que tem alguém na porta e vai atender, descobrindo que era o professor Jamie, que trouxe um vinho para dar as boas-vindas aos novos vizinhos. E como o cara já estava ali, a Millie convida ele para entrar e jantar com os dois. Bom, eu espero que com esse tanto de vídeos aqui do Derrotando, todos vocês saibam que o maior erro de todos aqui foi o idiota do Tim simplesmente beber a água parada de uma caverna que claramente é muito bizarra. O motivo óbvio disso é que essa água aí tem 99% de chance de estar cheia de agentes patogênicos, como bactérias e protozoários, sendo alguns deles a bactéria E. coli e o protozoário Giardia lamblia, ou Cryptosporidium, que são micro-organismos que causam doenças gastrointestinais, o que pode causar diarreia severa, cólicas, náuseas e vômitos, desencadeando uma desidratação perigosa e até problemas de saúde crônicos se não forem tratados. Isso sem contar que ainda poderia ter algum
algum vírus ou um cocô de animal. E não é como se o Tim estivesse realmente precisando urgentemente de água para ele se arriscar a tomar água parada, né? Essa decisão estúpida foi totalmente desnecessária e infelizmente vai cobrar o preço mais tarde. Mas vamos imaginar que eles já estão há alguns dias ali dentro e o cara realmente precisa de água. Nesse caso, a melhor decisão seria pegar a água da chuva, filtrando com um pano e ferver no fogo até eliminar o máximo de riscos à saúde. A água parada na caverna deveria ser a última das últimas opções. Só que nada disso seria necessário se o casal tivesse feito preparações corretas desde o início, pois imprevistos sempre podem acontecer. Agora, falando sobre o que aconteceu após eles saírem da caverna, bom, a princípio eles realmente não precisariam ir ao médico, já que a queda não causou nenhum ferimento. Porém, seria interessante o Tim fazer alguns exames, para ver se não tinha nada de errado com aquela água que ele bebeu na caverna, sem contar que o cara nem mencionou isso pro médico, e nem aquele rei dos ratos no forro da casa dele. Isso não são coisas comuns, galera, pois o médico poderia pensar em uma infecção ou exposição, e pedir exames básicos para acompanhar. Fora isso, tem uma coisa que eu realmente gostaria de questionar. O doutor imagina que o Tim pode estar tendo uma reação psicológica e física por ter ficado preso na caverna, e que ele sabe disso por conta do histórico familiar. Mas mesmo sabendo de tudo isso, ele ainda fala pro cara que ele e a Millie poderiam ter ido de base, assim como o casal que se perdeu naquela região. Esse cara tá querendo ajudar o paciente ou piorar ainda mais a situação dele. Sem contar que só dar diazepam pro cara é meio que tentar apagar um incêndio com um copo d'água e um ventilador. É claro que o diazepam vai acalmar na hora que bater o desespero, mas isso aí é só paliativo. Ele precisa de algo para ajudar a regular a química do cérebro dele e diminuir os episódios a longo prazo. Mas voltando à visita, eles se reúnem na mesa para jogar papo fora e fazer uma boquinha, com o casal contando sobre como foi se perder na trilha e ficar preso na caverna, pois pro Tim aquilo parecia muito com um lugar de um culto esquisito, principalmente por conta do sino gigante na entrada e os bancos quebrados no buraco. Ouvindo isso, o Jamie explica que antigamente naquele local tinha uma capela de uma religião meio hippie com poucos seguidores. Infelizmente a capela colapsou depois de um tempo, e os crentes decidiram seguir em frente, já que não tinham muitos participantes. O problema é que logo após falarem disso, o casal começa a falar sobre como dependem um do outro e coisas assim, já que a Millie ama a comida do Tim, e o cara não tem uma carteira de habilitação para dirigir, fazendo com que fique dependente da noiva. A questão é que isso acaba se tornando uma discussão bem feia entre os dois, pois o Tim dá a entender que é um prisioneiro nessa casa. Aí vendo que o clima ficou ruim, o Jamie dá uma ajudinha, falando que na visão dele, parece mais que o casal completa um ao outro. Depois disso, o Jamie se despede deles e vai embora. E assim que isso acontece, o Tim fala que parece bastante que o homem gosta da Millie, e que pra ele ficou parecendo que a Millie também sente algo pelo cara, algo que é claramente uma brincadeira entre os dois. Só que do nada, o Tim tasca um beijão na mulher. Por conta disso, os dois começam a se pegar, e a coisa vai esquentando cada vez mais. O problema é que na hora em que a Millie vai parar de beijar o cara, os lábios deles ficam grudados, e a mulher acha que foi uma mordida, e que era um jeito do Tim acabar com o clima, porque não queria relaxar com ela. E infelizmente pro Tim, ela não está muito afim de ouvir as desculpinhas dele, que tenta falar que algo está estranho desde que eles se mudaram pra essa casa. Mais tarde, a Millie está dormindo quando do nada, sente que o seu cabelo está sendo puxado, e diz pro Tim sair de cima. O problema é que o cabelo dela continua sendo puxado, e alguns segundos depois, os dois acordam e percebem que de alguma forma, o cabelo da mulher estava descendo pela garganta do Tim. Então eles fazem muita força e puxam o cabelo da boca do coitado, que já estava sufocando. E relaxar o cara não quer, né? Mas engolir cabelo ele gosta. Eu tô brincando, tá, galera? O bizarro é que mesmo na manhã seguinte, o coitado continua tirando o cabelo que ficou entre os dentes. E após isso, o Tim pega os seus equipamentos e se prepara para ir até a cidade e treinar com o resto da equipe. Mas a Millie não gosta muito dessa ideia, pois acha que o cara não está bem para sair. Porém, o Tim se recusa a falar sobre a noite passada, já que insiste que engoliu o cabelo dela enquanto dormia, sem ter noção do que fazia. E ainda fala que precisa ir ensaiar com a banda. Aí vendo que o cara realmente quer fazer isso, e que ele claramente não está muito bem, a Millie o leva até a estação e ainda diz que ele pode dormir na casa dos amigos se quiser, para que não se sinta preso nessa nova residência, pois um espaço pode ser bom para ele. O problema é que logo após ser deixado na estação pela Millie, o Tim começa a se sentir muito mal e toma um remédio para ver se consegue se acalmar. Porém, ao perceber que isso não dá certo, ele larga os equipamentos na estação e começa a ir até a escola onde a Millie dá aula. Enquanto isso, na escola, a Millie vê que uma das suas alunas desenhou os dois cachorros dela se fundindo, e simplesmente ignora esse desenho e vai fazer uma chamada de vídeo com a sua amiga para falar como tem sido a vida no interior e sobre o seu relacionamento com o Tim, pois a amiga acha que o cara não é mais um bom parceiro para a Millie. Mas como discorda disso, a jovem tenta defendê-lo, falando sobre uma vez que ele deu a ela um disco de vinil da sua banda preferida. O único problema é que isso foi há mais de 10 anos. Só que enquanto as duas estão conversando, a Millie vê pela janela que o Tim tinha acabado de chegar ali na escola parecendo um zumbi. Então ela corre para falar com o cara e puxa ele para dentro de um dos banheiros dos alunos para que possam conversar. Porém, assim que entram, o cara fala que não pode ficar longe dela e começa a beijar a mulher, que não consegue resistir já que ela tá na seca há vários meses. Então eles vão para uma cabine e começam a relaxar, pois finalmente o Tim conseguiu acordar o seu pequeno guerreiro.
banheiro. Aí após 60 segundos de muito amor, o que para muitos já é uma maratona, eles acabam. O problema é que pouco depois de terminar a curtição, eles percebem que ficaram iguais àqueles caramelos que você já viu grudados aí pela rua, e que o Tim não consegue tirar o trem de dentro do túnel, algo que o cara até chega a pensar que a noiva está segurando de propósito. Mas enquanto eles estão tentando desengatilhar o trilho da cortina, uma criança entra no banheiro e eles acabam tendo que ficar bem caladinhos até o menino ir embora. Só que pensando em como podem se ferrar se forem pegos ali, a Millie pede desculpa e empurra o cara para trás enquanto tampa sua boca para evitar que ele grite de dor. Afinal, o que já era pequeno, com certeza ficou ainda menor depois desse empurrão. E logo que os dois se separam, eles escutam a porta abrindo outra vez. Por isso, o Tim sobe no vaso para esconder as pernas, e a Millie sai para encontrar o professor Jamie, que está ali para saber o que a professora está fazendo no banheiro das crianças. Aí, para sorte da professora, que não sabia o que falar, um pouco de sangue escorre da sua perna, e o Jamie acaba pensando que ela precisou ir ali porque teve uma emergência feminina. Por esse motivo, ele fala pro garoto que está tudo bem, e pede para Millie não usar o banheiro dos meninos, e sim dos funcionários da próxima vez. A questão é que enquanto ele ia embora, o Jamie vê o Tim saindo de cima da privada e não fala nada. Mais tarde, o casal volta pra casa, e o Tim pergunta se a Millie não vai querer falar sobre aquela bizarrice que aconteceu no banheiro. E isso faz a mulher falar que o Tim quase acabou com toda a carreira dela, pois ela poderia ter sido presa se os dois fossem pegos. E o Tim tenta até se defender, falando que não a obrigou a fazer nada que não quisesse. Porém, a Millie joga a carta Força Espelho, e responde que a culpa é dele por não ter relaxado com ela por vários meses. E depois disso é só desgraça. E como sempre, a discussão piora mais e mais, com os dois jogando pra fora tudo que anda frustrando eles nos últimos tempos, como por exemplo, o fato do Tim não querer saber de trabalhar e ficar sonhando em ser um astro do rock, sendo que na visão dele, é ele quem está se sacrificando ao se mudar pro interior e ficar longe da cidade grande. E ouvindo isso, a Millie pergunta por que o cara ainda não foi embora se ele se sente tão sufocado. Mas a hora em que o noivo responde que é porque não pode, porque o corpo não deixa, ela entende que é tudo besteira e fala que vai sair, pois está se sentindo como a mãe dele, vivendo com alguém morto, tocando bem fundo no trauma do cara. E aí ela decide ir até a casa do Jamie pedir desculpas pelo que aconteceu no banheiro, e infelizmente ela não repara, mas a campainha do cara é um sino. Ok, o Tim definitivamente precisa ir urgentemente ao médico, porque nós sabemos que existe algo a mais nessa história que claramente tem a ver com alguma maldição ou uma entidade relacionada àquele lugar e à água que tem lá. Porém, o cara não tem como saber disso, principalmente porque ele é burro, e é muito difícil dele pensar que a única coisa suspeita que ele fez ultimamente foi beber a água parada de uma caverna. No mínimo, ele tinha que falar isso pro médico, contar os sintomas que está sentindo e pedir para ser passado por uma bateria de exames. Dessa forma, quem sabe ele conseguisse achar algo de errado no seu organismo e dar um fim a isso antes que a situação piore ainda mais. Além disso, o Jamie parece saber muito sobre a capela que tinha no meio do mato. Sendo assim, o Tim podia pesquisar mais a respeito de como era o culto que tinha lá e se tinha algo sobre a água do poço. E isso tudo ele deveria informar depois para Millie, para eles investigarem juntos, mesmo que ela não concordasse com algo assim, até porque ela não acredita que tenha algo de errado acontecendo, sendo que ela tá presenciando esse monte de bizarrice que tá rolando, e ela não faz nenhuma ligação com os acontecimentos recentes. Afinal, acordar com seu namorado sugando seu cabelo, para não falar uma outra coisa, não é normal, né? Grudar depois da relaxada também não é normal, só se você for um caramelo, né? E aqui eu preciso começar a teorizar umas coisas, galera. Primeiro de tudo, é que o Jamie é extremamente estranho. Com certeza o cara tinha conhecimento daquele casal que se perdeu na trilha recentemente, e mesmo assim ele mandou esse outro casal até lá. Sem contar que ele viu o Tim no banheiro e simplesmente ignorou aquilo, sendo que eles estavam relaxando no banheiro das crianças, e isso é algo bem sem noção. Por fim, tinham vários sinos naquela trilha, e um na casa do Jamie. É claro que pode ser só uma coincidência, mas eu acho que considerando o tanto que esse cara tá insistindo na amizade com a Millie, eu acho que ele faz parte do culto que o Tim estava comentando, que por sinal é uma das poucas coisas inteligentes que esse jumento falou até agora. Eu até investigaria o restante da cidade para ver se tem mais sinos ou símbolos parecidos com aqueles espalhados pelo lugar. E considerando tudo que aconteceu até agora, o mínimo que esses dois precisam fazer é manter distância e dormir em quartos separados trancados, pois eu já perdi as contas de quantas vezes esses aí se grudaram. Então, na casa do Jamie, a Millie pede desculpas pelo que aconteceu no banheiro, só que o cara nem se importa com isso e continua naquela história de que ela só teve uma emergência feminina. Fora isso, o Jamie também percebe que a Millie está com uma cara de choro e pergunta se está tudo bem. Então ela revela que está tendo problemas com o Tim, e o Jamie a chama para conversar dentro da casa, sendo que ali dentro ela vê uma foto de dois homens pescando, e nenhum deles se parecia exatamente com o Jamie. Em seguida, os dois se sentam e a Millie comenta que anda tendo muitos problemas com o Tim, e que não sabe se os dois se amam ou só estão acomodados um com o outro. Ouvindo isso, o Jamie pergunta se os dois se amam e fala sobre um trabalho que fez na escola, e esse trabalho era sobre a ideia de Platão de que os humanos nasceram com 4 braços, 4 pernas e 2 rostos. Porém, Zeus ficou com medo de nós e nos separou em 2 seres incompletos, que precisavam viver a vida buscando a outra parte. E a moral disso é que se a Millie achou a sua outra parte, ela não deveria
deveria deixá-la ir embora. Aí, vendo quão profundo o cara é, a Millie pergunta se ele vive sozinho ali. E, em resposta, o professor explica que eles eram dois quando compraram a casa no passado. E assim como a Millie e o Tim, ele também discutia bastante com o parceiro, sendo que até mesmo chegou a ir embora uma vez. Uma experiência que fez ele perceber que não podia viver sem um companheiro. E o Jamie se anima tanto falando do esposo, que decide até mesmo mostrar a fita do casamento deles para Millie. Porém, nesse momento, ela vê pela janela que o Tim estava do lado de fora, que nem um stalker. Por isso ela pede desculpas pro Jamie e corre para falar com o noivo. Então os dois dão as mãos e voltam para casa. Ao anoitecer, o Tim está na frente do computador pensando em como responder os amigos da banda, quando de repente ele percebe que a casa está quieta demais. E ele dá uma conferida no quarto e nota que a Millie já está dormindo, e volta pro computador. Dessa vez ele entra no perfil da Carrie, pega os metadados da última foto que ela postou e joga as coordenadas no Google Maps, descobrindo assim que o local que a foto foi tirada ficava bem perto da casa deles, na mesma trilha que eles passaram. E então o cara dá uma olhada mais caprichada na foto e vê que no fundo tinha um sino pendurado na árvore igual aquele do caminho que ele viu anteriormente. Mas antes que ele possa investigar mais, a internet da casa vai de vasco e ele escuta algo estranho vindo de fora do escritório. O bizarro é que ao olhar pro vidro, ele vê a Millie forçando a cabeça contra a porta e ficando com o nariz cheio de sangue. Além disso, ele também percebe que a mulher parece estar fazendo os mesmos movimentos que ele. Por isso o cara abre a porta para ver o que estava acontecendo e é atacado por ela, que se joga em cima dele como se quisesse entrar dentro do coitado. Aí, vendo que a noiva estava inconsciente, ele dá um tapa nela e a acorda para a realidade, o que deixa um clima bem estranho entre os dois. Só que como não podiam ignorar a bizarrice que aconteceu, o casal vai pra mesa e começa a conversar sobre o que pode ter causado essa situação, como por exemplo, estresse, sonambulismo, convulsão ou algo assim, o que não faz nenhum sentido, já que a Millie nunca teve nada disso, além da parte do estresse, é claro. E como a Millie não parece acreditar que possa ter algo estranho acontecendo, o Tim fala que o casal desaparecido esteve na mesma trilha que eles, e começa a listar tudo de estranho que tem acontecido desde que os dois dormiram naquela caverna, como as pernas ficando coladas e a lagarta não conseguindo sair do casulo, se é que vocês me entendem. Por isso ele imagina que no momento em que o cérebro descansa é quando o corpo assume o controle. Mas como a Millie não acredita em nada disso, o Tim pede para ela colocar a mão perto da dele, para ver se elas vão se atrair ou não. No entanto, a Millie começa a sentir que o cara tá ficando doido e decide sair dali, dizendo que é melhor ele dormir em outro quarto essa noite, algo que ele entende errado, pensando que ela sabe que os dois precisam ficar longe um do outro. Aí quando ele percebe que entendeu errado, o Tim pensa em parar a Millie e a mulher fica travada no corredor, o que prova o ponto do homem de que os dois estão ficando super conectados. E ouvindo isso, a Millie fala que talvez ele não deva estar ali no domingo para almoçar com os pais dela, pois ela não quer mais o cara, o que parece cortar a conexão dos dois nesse momento, permitindo que ela vá pro quarto. E ao ficar sozinho, o Tim vê que o sangue dela que tinha caído na mesa estava indo em sua direção. E após essa discussão, eles se deitam em quartos diferentes para dormir. O problema é que no meio da noite, o Tim acorda e percebe que alguma força misteriosa está lhe arrastando em direção ao quarto da Millie. E percebendo que ia dar ruim, ele se segura nas quinas das portas para conseguir parar. Só que nesse momento, a porta do quarto da Millie se abre e a mulher começa a ser puxada em direção a ele. Vendo isso, o Tim grita para ela dar um jeito de parar essa atração. Só que mesmo estando acordada, ela não consegue resistir e chega perto do Tim, que também é puxado para perto da Millie. E em uma cena bizarra, o braço dos dois começa a se fundir como se quisessem virar um só. Vendo isso, o Tim fica apavorado e manda a Millie pegar o diazepam que está na gaveta. E aí eles não perdem tempo e começam a engolir e até mesmo a cheirar os comprimidos à esperança de que isso relaxe o corpo e pare com a fusão. Mas o Tim relaxa tanto que ele acaba dormindo ali mesmo. Bom, nesse ponto, é impossível eles negarem o que está acontecendo. Por isso, a melhor opção para os dois seria ver qual é o alcance dessa força de atração e se existe um limite máximo. Por exemplo, se eles ficarem cada um em uma cidade, essa conexão é cortada totalmente. Esse é o tipo de teste que eles devem fazer imediatamente, pois existe a possibilidade de que se a conexão for cortada, ela fique cortada para sempre, o que os livraria dessa maldição. No entanto, isso tudo são apenas suposições. Afinal, quando o Tim tentou sair da cidade, o cara praticamente virou um zumbi. Então, a melhor maneira de realmente entender como tudo isso funciona seria indo atrás dos antigos crentes desse culto para ver o que eles têm a falar sobre aquela água e como ela funciona. Fora isso, como foi visto aqui, dá para imaginar que a atração dos corpos é algo causado provavelmente a nível molecular, que as agita de uma maneira que atrai a outra pessoa. Isso se a gente tentar achar uma lógica nisso, né? E a questão mesmo é que de alguma forma, o diazepam consegue atrasar ou burlar essa atração ao relaxar os músculos. Sem contar que no momento em que a Millie falou que não queria mais o Tim, a força que ele estava exercendo sobre ela através da própria vontade enfraqueceu bastante e permitiu que ela saísse da cozinha. Sendo assim, podemos ao menos pensar em duas possibilidades para esse casal parar com essa fusão. A primeira é ir ao hospital, mostrar o que estava acontecendo e aí pedirem remédios para ficarem separados, enquanto são estudados como ratos de laboratório. E a segunda é tentar ao máximo enfraquecer essa conexão entre os dois. Afinal, o casal só vai se fundir se eles forem
almas gêmeas aparentemente. E eu preciso dizer que esses dois têm muita, mas muita sorte de não terem ido de base de overdose após aquela quantidade de comprimidos. Pelo que deu pra reparar até agora, essa atração acontece quando existe um estresse ou algum tipo de sincronia emocional. E o diazepam pode estar reduzindo essa atração por conta desse tipo de medicamento, os benzos, atuarem no sistema límbico, diminuindo a ansiedade e aumentando a sedação do corpo. E parece que isso reduz a atração dos dois, pois também diminui o estresse e acaba relaxando a musculatura no sentido normal mesmo. E não é no sentido de relaxada que eu falo às vezes. Por isso que o remédio é só uma solução temporária, que amortece o corpo e o cérebro. E por último, galera, se a minha internet cai bem na hora que eu estou fazendo uma pesquisa sobre o desaparecimento de um casal que parece estar ligado a um culto, eu com certeza ficaria ainda mais preocupado e tentaria finalizar essa pesquisa, nem que fosse no celular ou roteando os dados móveis pro PC. Algumas horas depois, o cara acorda e nota que está preso em uma cadeira com a Millie em cima dele, querendo fazer algo. E percebendo que o noivo acordou, ela se desculpa e fala que precisam dar um jeito de desfazer a fusão antes que o efeito dos remédios passe de vez, e os dois voltem a se fundir. Tanto que ela faz ele beber o uísque para sentir menos dor. Só que o Tim não gosta nem um pouco dessa ideia, e pede para ela pensar melhor. Afinal, a mulher quer usar o braço ruim para improvisar essa cirurgia de emergência, isso sem contar que os dois estão bêbados, já que ela também está sentindo o efeito do álcool. E aí eles podem acabar piorando a situação. A questão é que nesse momento, eles sentem que a fusão está recomeçando, e o Tim para de perder tempo e pede para ela separar os braços de uma vez. Então a Millie pega a serra e começa essa terrível cirurgia improvisada. O problema é que algum tempo depois, o Tim vira um frasco de remédios e o casal descobre que restam apenas 2 comprimidos. Por isso eles se vestem e começam a discutir o que podem fazer agora, pois a Millie insiste que os dois precisam ir ao hospital para pegar mais remédio, enquanto que o Tim acredita que eles precisam ir até a caverna ver se descobrem mais sobre essa fusão. Aí vendo que não vão chegar a um acordo, a Millie decide ir sozinha até o hospital, mas primeiro ela precisa ir até a casa do Jamie pegar a chave do carro que esqueceu lá. E assim que a mulher vai embora, o Tim corre para dentro da casa, pega alguns metros de corda, uma lanterna e vai o mais rápido que pode até a caverna. Com o equipamento em mãos, ele vai correndo até a caverna e começa a investigar o que tem lá embaixo, encontrando várias pinturas bizarras em que apareciam 2 pessoas fundidas em apenas uma, o que deixa o Tim completamente assustado. Para piorar ainda mais, o cara escuta um barulho vindo da escuridão e umas vozes esquisitas se aproximando. Aí ao tentar se afastar dali, ele cai no chão e acaba ficando com os braços presos em alguma coisa. Nessa hora, uma criatura bizarra, que é a fusão mal feita do casal desaparecido, surge ali, indo pra cima do Tim, que grita por ajuda. Ao mesmo tempo, a Millie chega na casa do Jamie e chama pelo cara, mas como ele não responde e ela precisa pegar as chaves, a mulher entra com tudo enquanto se desculpa, sem perceber que ali na entrada tinha um sino igual àqueles que tinham na caverna e na trilha. Só que no lado de dentro, ela não encontra nem as chaves e nem o professor. Em vez disso, ela escuta a televisão sendo ligada e vai verificar se o Jamie estava ali, mas como não tinha ninguém, ela olha a gravação que estava sendo passada, pois era justamente o casamento do Jamie com o esposo. E essa cerimônia foi feita exatamente naquela antiga capela que desabou. O bizarro mesmo é que após trocarem as alianças, os homens são levados para o porão da capela, que é aquela caverna onde o casal ficou preso. E lá embaixo, eles passam por uma cerimônia em que bebem a água do poço, fazem dodói nos braços e começam a se fundir na frente de todo mundo. Assim que a gravação acaba, o Jamie aparece por trás da Millie, dizendo que esse foi o dia mais feliz da vida dele, e que apesar de ter ficado assustado no início, eles são uma das poucas pessoas que receberam o presente de poderem se unir em uma conexão extremamente profunda, que supera barreiras físicas, compartilhando tudo um com o outro. E a alternativa para parar a fusão não é nem um pouco agradável, pois o casal ficaria igual àquela criatura que está atormentando o Tim na caverna. E falando nele, nessa hora o Tim consegue soltar as mãos ao tirar o casaco, e usa a lanterna para ter uma boa visão do monstro criado pela falha na fusão. Com isso, ele vê que tem uma faca no pescoço da criatura, e usa o objeto para cortar os dedos do monstro, para sair correndo dali logo depois, ignorando os pedidos de ajuda da aberração. Enquanto isso, o Jamie se aproxima da Millie e corta o braço da mulher, pois aparentemente isso ajuda no processo de fusão. Em resposta a isso, a Millie bate na cara do professor, e foge da casa depois de ver que a voz e o rosto do Jamie ficaram bugados por conta do tapa. Alguns minutos depois, o casal se encontra na frente da casa, e decidem ficar separados para evitar de serem atraídos. O problema é que isso não adianta muito, visto que a força de atração já está muito forte nesse ponto. Por isso, eles começam a ser puxados na direção um do outro, e se agarram no que podem para evitar chegarem perto. Isso até que o Tim diz que sabe como acabar com esse problema, e se levanta indo em direção até a Millie, e ele até diz para ela fazer o mesmo, afinal não podem lutar para sempre. Então a Millie larga o banco e fica de pé na frente do noivo, que fala que só existe uma forma de acabar com isso. Então ele coloca a mão atrás das costas, se ajoelha e pede a mulher em casamento, dizendo que devia ter feito isso há muito tempo atrás. E junto com isso, o Tim fala que antes de conhecê-la, ele era um cara infeliz, frio e solitário, que estava apenas desperdiçando a vida. Por isso ele fala que a ama demais e pede
pede desculpas por ter demorado tanto para cair na real, de que já estava vivendo uma vida incrível ao lado dela. Após isso, ele pede para ela fechar os olhos, e diz que essa fusão só vai acabar quando um dos dois estiver morto. O problema é que logo que ele fala isso, a Millie diz para ele baixar a faca, pois tudo vai ficar bem. Afinal, ela perdeu tanto sangue por conta do corte no pulso que simplesmente não tem mais como voltar atrás. Aí, vendo que não vai mais conseguir se salvar, a Millie diz que ele precisa viver bem depois que ela se for, e apaga nos braços do cara, que fica completamente desesperado em perder a noiva. O estranho é que alguns minutos depois, a Millie acorda dentro da casa com o Tim bem na frente dela, algo que não deveria acontecer, já que ela estava batendo as botas. A questão é que o Tim ficou com tanto medo de perder a mulher que decidiu fazer a única coisa que poderia salvá-la. Ele fundiu seus dois braços para estancar o sangramento, o que acaba sendo uma baita prova de amor. Então, o Tim pega o disco de vinil que deu pra ela 10 anos atrás e bota para tocar. Com isso feito, os dois se levantam, confirmam que querem continuar juntos para sempre, tiram as roupas e começam a dançar enquanto se transformam em uma única pessoa, um processo que é extremamente bizarro e bem feito. Algum tempo depois, no domingo, os pais da Millie chegam para visitar a filha e encontram o Chili. Mas enfim, a questão é que além de se fundirem com sucesso, o casal também entrou para o culto do Jamie, o que pode ser visto por conta do sino na porta. Ok, aqui no final nós vimos que aquele casal do início se tornou uma criatura bizarra que falhou na fusão dos dois corpos. E o interessante aqui é a faca que estava no pescoço do cara, pois isso faz a gente voltar para aquilo que eu disse antes, sobre apenas as almas gêmeas completarem a fusão. A verdade é que talvez esse casal aí não fosse um par de almas gêmeas, e por conta disso, seus corpos e almas não conseguiram voltar ao que supostamente nós éramos antes dos Zeus nos separar, e acabaram virando essa criatura bizarra. Ou outra coisa pode ter acontecido, que é que o cara deslogou do server no meio da transformação, achando que isso reverteria o processo e evitaria a transformação completa. E bom, se isso realmente aconteceu, o cara conseguiu evitar a transformação completa, mas a garota acabou sendo puxada porque sobrou do coitado, já que lá na caverna era apenas a Carrie pedindo ajuda. Isso aconteceu porque, segundo o Jamie e o seu culto, é necessário ter as memórias compartilhadas e a aceitação do que está por vir. Já o Tim e a Millie praticamente aceitaram que não conseguiam viver um sem o outro, e por isso a fusão funcionou perfeitamente. E assim, galera, levando em conta que as buscas por aquele casal foram suspensas, e provavelmente mais gente deve ter desaparecido ali, então tem uma grande chance de existirem mais pessoas do culto morando nesse lugar, ou até mesmo pessoas que o Jamie conseguiu recrutar e tiveram uma fusão efetiva como o Tim e a Millie. E bom, galera, sobre o culto e a transformação, é impossível dizer com precisão o que é isso, mas eu vou tentar aqui. A minha teoria é que alguma entidade cósmica caiu na Terra e formou aquele poço no formato de... bom, vocês sabem o formato desse negócio. Aí alguém acabou caindo ali e por algum motivo bebeu a água daquele lugar. E essa água é o agente que programa os dois corpos a convergirem, já que foi algo que aconteceu até mesmo com os cachorros. A parte do corte para completar a fusão, eu acredito que seja apenas para acelerar o processo, já que vimos várias vezes o sangue da Millie tentando chegar até o Tim, mas parece que de uma forma ou de outra, o resultado final é a junção de duas pessoas. Isso é claro se elas tiverem o autoalinhamento para completar a fusão, tipo o Jamie e o seu parceiro e o Tim e a Millie. E para deixar claro sobre a fusão só se completar com almas gêmeas, nós podemos traduzir isso como autoalinhamento, que seria o vínculo, mais a aceitação mútua, mais uma sincronia emocional. Por isso que não funcionou com os cachorros, pois os animais não possuem esse alinhamento humano. E sim, os animais também criam vínculos, mas parece que precisa de um nível humano de consciência para tudo funcionar. Ou vai ver aquele casal de cachorros ali não se amava tanto assim. Agora o objetivo de tudo isso fica meio que impossível de acertar, né? Pois geralmente ninguém sabe o que uma entidade cósmica quer, sem contar que isso pode ser um simbionte alienígena ou até mesmo uma fenda extradimensional. Já o sino e a igreja são coisas que o culto inventou. Mas agora vamos para as notas. E a gente teve poucas pessoas aqui, mas belos exemplares de gente burra. Começando pelo idiota do Tim. Bom, esse idiota aqui decidiu pegar um desvio em uma trilha desconhecida, beber água parada em uma caverna desconhecida, e parece que é só ir para um lugar desconhecido que esse cara quer fazer algo errado. Por algum milagre, depois de um tempo, ele conseguiu ligar o cérebro e pensou em algumas coisas. Porém, já era tarde demais, né, galera? Sinceramente, não tem como ser uma nota maior que 3 para esse idiota aqui. Passando para a moça que escolheu esse belo espécime para casar, a Melly foi um pouco mais funcional que o Tim. Mas não achem que isso é muita coisa não, galera. Pois mesmo com toda aquela colação dos dois, a mulher demorou pra caramba pra aceitar que algo anormal estava acontecendo com eles. Então ela recebe um 5.5. Por fim, temos o Jamie. Eu nem tenho muita coisa ruim pra falar desse doido. Tá na cara que a ética dele é 0. Afinal, ele nem tentou recrutar o casal pra seita dele. O maluco só sugeriu uma trilha pros dois e os idiotas deram conta de se infectar sozinhos. Depois ele só checou como os dois estavam naquela visita. E algo me diz que ele cortou a internet na hora que o Tim estava pesquisando. Não me perguntem como o Jamie fez isso, mas parece que foi ele. E eu não sei se ele ganhou algum superpoder com essa fusão, tipo viver mais ou ser mais inteligente, já que são duas pessoas no corpo de uma, né? Mas independente disso, ele ganhou uma nota 8.5. Fala galera, esse foi como derrotar juntos. Você acha que eu conseguiria sobreviver? Me contem nos
comentários. E se depois de um ano que você se envolveu num acidente, seus amigos começassem a ser caçados, o que você faria? Quer saber se esse grupo aqui vai sobreviver? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de se preparar bem para uma trilha e nunca beber água parada.